Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. Vamos fazer uma análise depois do frisson, do afã da estreia de Paysandu e Clube do Remo. Vamos falar um pouco sobre essas estreias e sobre o que vem por aí, principalmente sobre o que vem por aí, o embate fora de casa do Papão e o embate dentro de casa do Leão. Ficaste curioso? Tu queres saber? Então eu te peço, eu te chamo. Vem com nós, papi! Nação Querosense! Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz, conforme falado. Já vou pedir, já chega dando o teu like, goleia de like. Tu não és inscrito? Te inscreve nesse canal. Tu não és membro? Te torna membro. Tem um membro garbo, que é um valor para tu ajudar a gente. Tu vai começar a partir daqui a pouquinho a ter um monte de novidades também para ti. Quer mais coisa? Tem o Garbo e Elegância, tá tudo aqui. Todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional, a nossa patrocinadora de Garbo e Elegância, as melhores cotações do mercado, Série C, Série B, Série A, NBA, Libertadores, Campeonato Inglês, Sul-Americana e tudo isso, Champions League, vai aqui embaixo. E eu te digo, vai na Fegol, nosso apoiador, www.fegol.com.br. Use o cupom ENOS10 que tu vai ter 10% de desconto em tudo que tiver no site, em tudo, sem exceção. Vai lá que tu vai gostar muito, usa e ainda vai ter desconto só por ser da Nação Querosense. Beleza? Então vamos lá. Paysandu estreia com vitória em casa, Remo estreia com uma derrota dura fora de casa. Ao que se falar desses jogos, a gente já fez live. Você não viu? Procura depois do vídeo o pré e o pós-jogo do Papão e o pré e o pós-jogo do Leão. No caso do Leão, tem até convidados a galera do RemoCast. Vou fazer uma análise um pouco mais fria, tentar fazer e já partir para o jogo do Paysandu contra o Figueirense, a primeira viagem para o sul de duas que virão uma atrás da outra. E o jogo do Remo contra o Botafogo da Paraíba, que se tornou ainda mais fundamental. Paysandu. O Paysandu não faz um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Não faz um bom jogo. A gente já discutiu muito sobre isso nas lives, principalmente na live pós-jogo. Eu, particularmente, não consegui entender nada da ideia do Wilton para o meio de campo bicolor. E quando eu vi a escalação, eu imaginei uma situação e no campo foi completamente diferente. Individualmente, taticamente, formatação, para mim, foi inentendível, se é que existe essa palavra. Eu não consegui entender. Um primeiro tempo, como diria o outro, pífio e patético, e o Paysandu sai desse primeiro tempo muito ruim com o 0-0. Volta, leva o primeiro gol no chute de fora da área, muitos criticando o goleiro lá que estreou, o Gabriel. E logo em seguida o Paysandu consegue empatar e isso foi fundamental. Isso direciona o jogo, acalma, não deixa a Curuzu virar contra o Paysandu. E depois, no pênalti inexistente, o Paysandu vira o jogo. E aí, após o gol, a Aparecidense sente a virada, lá ele, e sente também o cansaço. Claramente, a Aparecidense fisicamente pregou. E o Paysandu, a partir daí, dá uma leve controlada no jogo, não sofre tanto, tem uma outra chance, mas o Paysandu precisa melhorar muito para ganhar de outros adversários. A pergunta que fica, você vai ver essa pergunta se repetindo de outro jeito quando a gente for falar do rival, o Clube do Remo. Jogando desse jeito, o Paysandu ganha de quantos adversários na Série C? Ponto. Em seguida, o Paysandu vai enfrentar o Figueirense, que empatou com Altos fora de casa. Então ele traz um ponto do jogo fora de casa. Há a informação dita pelo Wilton e pelo próprio Marquinhos Santos que estreará
à beira do gramado, neste jogo contra o Figueirense, que ele desce para falar no vestiário, imagino eu, para algumas mudanças táticas também. Realmente o Paysandu joga melhor no segundo tempo contra a Aparecidense, até porque pior do que o primeiro tempo era impossível. E a partir daí você pode analisar, pô, então meu time melhorou quando o meu treinador deu os pitacos dele? O Marquinhos, nessa primeira rodada que ele assumirá, a segunda da Série C, não terá muito tempo para colocar o seu jeito de jogar. Vamos ver o que ele vai priorizar, a tomada de decisão que ele fará para tentar voltar de Figueirense, que foi até o fim da Série C, mas vive uma draguinha, né? Vive uma crise financeira, também não é um time que está tudo bem, tudo bom, então o Paysandu também pode se aproveitar disso. Jogar lá sempre é muito difícil, o Paysandu não foi feliz no quadrangular final da Série C, mas é outra história, é outro campeonato, é outro momento. O que Marquinhos Santos vai colocar como prioridade para mexer com esse time? Eu imagino que ele não repita, ele não pode, ele não deve repetir a formação do Wilton desse meio de campo, sacrificando o Giovani mais à frente como meio armador. Ele pode inclusive repetir o meio de campo, mas não do jeito que foi, não com as funções designadas para cada um. Muita gente me perguntou se o Luiz Felipe pede passagem. Não sei, acho que o Bruno foi muito bem no jogo daqui. Às vezes ele deixa a desejar na técnica, mas na dedicação, na movimentação. Então eu quero muito ver e acho que a mudança primeira é o meio de campo. Lá na frente, Bruno, Mário e Vinícius, talvez o Vinícius jogando, vindo de trás um pouco mais, um meia atacante pela esquerda, mas podendo vir mais pelo meio, pelo aquele corredor central esquerda, centro-esquerda, não sei. E se eu puder te opinar, eu acredito que o capitão Bicolor volta nesse jogo. O Genilson volta nesse jogo, porque já jogou com o Marquinhos, é líder do elenco, eu imagino. E a grande dúvida que fica, eu quero que tu me responda. Vai o goleiro novo contratado, o Alan, ou mantém o moleque, o Gabriel? Então o Paysandu vai para Figueirense e pode especular para voltar com o empate tranquilamente. E o Figueirense precisa dessa vitória, mas vem de um empate também que não é ruim contra o Altos, não é ruim. Esse jogo vai ser bem interessante na segunda-feira à noite. Então vamos lá, o Paysandu não joga bem, mas 3 pontos na casinha. Ah, Paulo, mas teve o pênalti, que não existiu. Exato, teve, mas esses pontos não vão sair da tabela bicolor. E agora a gente vai para o Clube do Remo. O Remo também não faz uma boa partida, o Remo também joga mal, só que lá toma um passeio do São Bernardo. Na live pós-jogo, que eu conversei com os amigos queridos do RemoCast, discutimos sobre amasso, sobre não amasso. Na minha opinião, não teve um amasso, mas houve um controle total do São Bernardo. Em toda... o São Bernardo foi melhor em tudo para mim. Em tudo. Em toda a planificação do jogo e nessa execução do plano, o São Bernardo sabia exatamente o que fazer, sabia exatamente o que evitar do Clube do Remo, ele sabia exatamente como deixar o Remo desconfortável, e os 15 primeiros minutos do Clube do Remo são, mais uma vez, tenebrosos. O São Bernardo poderia ter botado 3 na sacola e não botou. Depois houve um tempo de igualdade, uma pseudo melhora do Clube do Remo. A pergunta é, o Remo jogando como jogou contra o São Bernardo, eu não falei que ela ia se repetir a pergunta, ganha de quantos? Aquele futebol que o Remo apresentou ontem, né? Eu estou gravando na sexta-feira, permite o Remo ganhar de outros times? Essa é uma pergunta. E a diferença de futebol
a diferença de entrega e de entendimento dito pelo próprio Marcelo Cabo, e a gente vai falar do Marcelo, é para tudo isso? Porque para os analistas, ontem se enfrentavam dois dos grandes favoritos, pelo menos aos 8, né? Aos 2 quadrangulares. A diferença entre eles é essa? Isso não é para acender um alerta para o clube do Remo? Ponto. Ô Paulo, mas pegou um dos melhores. Perfeito, pegou. E tem que tirar desse controle total do São Bernardo lições e ajustes para a partida contra o Botafogo da Paraíba em casa, no Mangueirão. O pedido de ser no Mangueirão é um pedido técnico e do técnico Marcelo Cabo. Ele quer jogar lá para poder ficar treinando no Bainão, porque vocês sabem que, né, não pode, enfim, tem umas coisas aí. Paulo, e aí? O Botafogo ganhou em casa. O Botafogo tem 3 pontos. Então o Remo precisa ganhar por si e para segurar um adversário. Segura o Botafogo também. E também para não impor a esse time uma pressão extra, um fantasma das temporadas passadas. Porque aí, irmão, o bicho vai pegar. O Remo tem que controlar o jogo porque, visivelmente, quando não tem o controle do jogo, o Remo fica totalmente desconfortável, seja o adversário controlando o jogo com a bola ou sem a bola. Ontem, contra o São Bernardo, você, Azulino, viu exatamente isso. O Remo precisa urgentemente melhorar o aproveitamento, por menor que seja, da bola aérea ofensiva. Porque quando na técnica e na tática não está dando certo, a bola aérea, a bola parada, pode te salvar. Vimos isso já nessa Série C, no jogo Manaus e Náutico. O Remo realmente ontem deu ainda mais mostras de que precisa de um jogador de frente, um ponta, um externo, um extrema, com características do 1 para 1, com a característica de ser mais agudo. Porque quando na técnica não dá, na tática não dá, não está fluindo tudo que o seu treinador pensou, a individualidade 1 contra 1 pode salvar, pode ajudar. O Remo não tem. O Remo tem técnica, o Remo tem opções no meio que podem melhorar o time, mas talvez não tornem, mesmo com essa melhora, o time mais agudo, tá? Eu vi muita gente falando de entrega. Eu não acho que a entrega foi um problema. O Marcelo Cabo, que para mim é o Marcelo Cabo, mas ele, na coletiva pós-jogo de ontem, ele usou números, a impressão que deu, para maquiar alguma coisa. E a gente também comentou no pós-jogo, repito, assista, procure, está na playlist Lives é Nós, que o Remo teve não sei quantos % de posse de bola, não sei quantos cruzamentos, não aproveitou nenhum. Então isso não é um número bom, isso é um número ruim. Se o percentual de cruzamentos aproveitado é péssimo, não é um número bom. Tantas jogadas pela entrada da área no terço final, o que fez a diferença contra o São Bernardo foi o aproveitamento. Essa foi a grande diferença. Não foi. Mas caso fosse, é uma má notícia, você tem que aproveitar também. É óbvio que o jogo contra o Botafogo é diferente. É óbvio que o São Bernardo é mais time do que o Botafogo. Porém, o Remo tem um adversário além Botafogo, que é um adversário difícil e é um adversário que vence na sua estreia. O próprio Remo e seus possíveis fantasmas. Já tem muita gente reclamando que é no Mangueirão, pelo horário e tal, mas já é no Mangueirão. Já é. Não vai ser no Bainão. Talvez isso mude. Repito, é um pedido do treinador e há um motivo técnico para isso. Então, se ele pediu para jogar lá, ele tem que fazer valer o pedido. O Remo não é um time que não se entrega, o Remo não é um time que não tem raça e dedicação. Mas o Remo também pode não ser o time tão preparado quanto muitos de nós, inclusive eu, imaginávamos. Eu acho que o São Bernardo é o sarrafo maior dessa Série C, mas está na primeira rodada.
pode mudar. E mesmo que o São Bernardo seja o sarrafo maior, a diferença dele para o clube do Remo é tão grande, e os outros? Então acho que o Remo tem que se provar domingo. Não está tudo errado, não é uma penca, um bando de isso, um bando de aquilo, mas é pegar o que aconteceu em São Bernardo, pegar, não vai ter muito tempo para treinar, chegou hoje, só vai treinar amanhã e depois vai para o jogo, mas tem que pegar em vídeos, em conversas, em atitude, e o Marcelo fala em entendimento. Não acredito, não no Marcelo eu acredito, que um jogador profissional de futebol que chegou ao clube do Remo, que sabe um mínimo da história do clube do Remo e do que aconteceu nas temporadas recentes, não saiba, não consiga entender a importância de um acesso de uma Série C e o futuro acesso desse clube para a Série B. Se não entendeu, irmão, abraço pro gaiteiro. Não é para estar aqui. Eu falo isso do Remo, mas se isso acontecer no rival, no Paysandu, não é para estar aqui. Não é para estar aqui. O entendimento, para mim, Paulo Gralato, passa também por saber as suas limitações, por entender que alguns momentos dessa Série C, contra adversários que talvez nem sejam tão bons, qualificados quanto tu vai precisar jogar duro. Jogar como um time fechadinho e tal. Não é vergonha. Eu esperava e ainda espero que o Marcelo saiba fazer isso e esses jogadores também. Então assim, Remo posto, Paysandu posto. Eu espero que o Paysandu pontue contra o Figueirense, traga pontos. Se for pontos, é uma vitória e o Remo precisa, para não acumular decepções, para não acumular cobranças excessivas da sua torcida, primeiro vencer. Vencer, 3 pontos na casinha. Se puder vencer, convencer e deixar o seu torcedor no final de domingo feliz, melhor ainda. O Paysandu pode ir e especular. O Remo tem que vir e vencer. E tu, o que é que tu acha? Deixa teu comentário, deixa teu like, te inscreve no canal. Vai ter live domingo, vai ter live segunda e eu vou te esperar. Mas deixa o teu like. Vai na Fegol, vai na Bet Nacional. E é isso aí. É nós que heróis. Tchau!